E aí, pessoal, de volta aqui com mais um episódio do The Briefcast, essa temporada em parceria com o Innovation Hub. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia, e hoje a gente vai falar sobre o Brasil de vários Brasis, né? Quando a gente fala principalmente do transporte no Brasil, né, tem muita tecnologia hoje envolvida para evitar roubo de carga, para de repente saber localizar ali onde que o veículo está. Até inteligência artificial utilizada para poder melhorar a forma como você vai distribuir essas mercadorias Brasil afora. É sobre tudo isso que a gente vai falar agora. Tem assunto. Deixa eu apresentar meu convidado, que é o Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil. Prazer ter você conosco, Eduardo. Prazer em te conhecer e muito obrigado pelo convite. E falando assim, de Geotab, né, primeiro explicando para o pessoal, vocês são uma empresa que trabalha com uma frota gigante hoje no mundo. Sim, mira, Geotab é uma empresa canadense, fundada no ano 2000, temos mais de 25 anos no mercado a nível global. Aqui no Brasil temos 4 anos. E hoje a solução Geotab está presente em quase 5 milhões de veículos no mundo. 4,9 hoje é o número, então estamos já quase nos 5 milhões a nível mundial. Somos o fornecedor de... Aqui no Brasil se fala de telemetria, mas sim, nós falamos de telemática, ou videotelemática. Então, o que muda? O que é diferente? Na verdade é que, se você olhar os termos, telemetria é um pouco mais básico, ou seja, tipo GPS, ponto A, ponto B... E alguns indicadores mais básicos. Telemática eu falo de dados ricos, ou seja, por exemplo, comportamento do motorista, virada brusca, aceleração brusca, estado da bateria, estado dos pneus, uso de cinto de segurança, consumo de combustível, conhecer em quais regiões do país, por exemplo, tem mais chuva, porque pelo uso dos limpadores. Então, são dados muito mais ricos e de valor dos veículos. Então, muito mais amplo o termo telemática que telemetria. Mas, de maneira geral, o termo usado no transporte é telemetria, né? Uhum. Eu sou da época do tacógrafo, sabe? Lembra? Claro, disco claro. Que tinha no ônibus, meu pai tinha empresa de ônibus, e aí pra quem não conhece, né, como se fosse o risquinho que tinha ali. Um disco, ele ia rodando, né, com o tempo. Então você sabia qual é a hora que ele atingiu determinado pico de velocidade. E pensa, isso era coisa de 15, 20 anos atrás, é a única informação que você tinha do carro que estava rodando. Você tinha o pico de velocidade para, de repente, quando chegar uma multa, você bater ali com a prova de que foi aquele motorista que ultrapassou a velocidade em determinado momento. Ou, de repente, num acidente, olha, ele estava ali a tanto de velocidade. Hoje, como você mesmo disse, quantos dados você tem aí para poder trabalhar não só a efetividade do transporte, como a segurança do motorista? Não, claro. Hoje é gigantesco. Ou seja, como te falei, hoje eu estava que são 5 milhões de veículos, não? E coletamos, a nível global, 75 bilhões de pontos de dados. Uou. Ou seja, é uma quantidade de dados gigantesca. Então, através desses dados, você pode avaliar muitas coisas. Porque aqui a relevância de coletar dados não é a coleta de dados só por coletar dados. É fofoca se você coleta dados e não faz nada, se não tem uma medida, toma uma ação, avalia os dados e corrige. Então, por exemplo, qual é a importância de prestar atenção quando a luz para trocar óleo está acesa no veículo? E qual é o custo de não trocar esse óleo a tempo? Qual é o custo se você tem um caminhão, ou 50 caminhões, ou 5.000 caminhões? Exatamente. Ou qual é o custo de trocar a embreagem? Porque o motorista sempre está freando com embreagem, com motor. Vai ter que trocar muito mais rápido essa embreagem, porque se o motorista é treinado, dirige bem, não dirige essa velocidade. Então tem um custo, não? Fazendo só um paralelo também com o caso do meu pai. Meu pai fazia essa mesma análise, só que assim, eram 40, 50 ônibus na empresa, e ele fazia na mão ali. Só que ele dava bonificação para o motorista que conseguia fazer mais quilômetros por litro, por exemplo. Ou que, de repente, o cara estava usando sempre o mesmo carro, e aí o que demorava mais para poder trocar a pastilha de freio. Ele conseguia fazer isso de uma maneira super arcaica, né? E assim, eram poucos indicadores, né? Ele pegava talvez a quantidade de combustível que gastava por litro, a pastilha de freio, talvez só isso. Sim. Né? O que você fala tem muita razão. Se a gente olha a evolução da tecnologia no transporte, talvez vamos alguns anos, 20, 30, 40 anos para trás, como era? O que você mencionou. O caminhão, o veículo saía do garagem, do estacionamento, alguém com caneta e papel que marcava saída. Um garrancho. Claro, saída, caminhão azul, quilometragem pessoa tal, X, quilometragem. Abasteceu tantos litros. Voltou. Um dia depois. O que aconteceu no caminho? Ninguém sabia. Talvez se reportava durante cada X horas. Mas... Depois apareceu o rádio.
talvez apareça algum beeper, algum tipo de som. E fomos evoluindo até chegar agora a tecnologia no caminhão e inteligência artificial. Exato. Agora temos câmeras nos caminhões ou nos nossos veículos. Câmera que olha o motorista, câmera que olha o caminho. Como te falo, telemática, onde vai olhar se usa o cinto de segurança, o estado dos pneus, o comportamento da bateria, quando tenho que trocar bateria, ou quando tenho que trocar as pastilhas de freios, ou se o cara está dirigindo na Avenida Paulista a 200 km por hora, se está fazendo entregas a tempo. Então, a evolução que tem tido a tecnologia no transporte é gigantesca. E isso não vai mudar. Isso até, se a gente fala em se levamos, imagina essa comparação até os telefones. Sim. Como é hoje um telefone e como era há 15, 20 anos. E não vai parar essa evolução. No transporte é a mesma coisa. Não vai parar essa evolução. Porque uma coisa que eu sempre gosto muito de falar é a tecnologia. A gente fala, obviamente, é normal falar de custos. Redução de custos, diminuir custos, economia e tal. Mas qual é o custo de salvar uma vida por utilizar tecnologia no caminhão? Exato. Qual é o custo? Qual é o custo de uma vida? Ninguém poderia responder aqui o custo de uma vida. A tecnologia salva vidas. Ou qual é o custo de que através de uma solução telemática você possa coletar dados que ajudem você para reduzir as emissões de poluentes. Ou seja, medir as suas emissões de poluentes e ir fazendo comparativas para tentar reduzir e diminuir a pegada ou impacto ambiental. Qual é o custo disso? Talvez não pode levá-lo de um custo em reais. O que falei de uma vida ou o que falei de uma reduzir o impacto ambiental, mas tem um custo gigantesco, sabe? Qual seria o peso de um motorista? Isso é um tempo filosófico aqui, mas um motorista chegando em casa sabendo que tem um acidente onde uma pessoa resultou ferida porque ele estava dirigindo erradamente. Ou talvez não foi um erro do motorista. Talvez foi um erro de outro carro, de uma pessoa. Então a tecnologia também ajuda a entender o que aconteceu. Só para encerrar a ideia, nós na Jotavi, falando de inteligência artificial, que nós já trabalhamos um pouco com isso, temos uma ferramenta para reconstruir uma coalizão. O equipamento que conectamos nos veículos, um equipamento assim pequeno, que se conecta na porta de diagnóstico, que se chama. Essa porta, aquela quando você vai para uma concessionária, um dealer, que o cara te fala, vamos escanear o seu carro. Nós temos um equipamento que se conecta nessa porta. Quando esse equipamento detecta uma força maior a 3.5 Gs, ou seja, uma força muito forte, entende que está acontecendo uma colisão. E aí ele começa a gravar naquela hora. Começa a gravar muitos mais pontos de dados. Grava sempre, mas aí começa a gravar muitos mais. Para entender o que está acontecendo nesse momento, porque entende que o carro está em um acidente, está sendo batido ou está capotando. Aceleração diferente. E através desses dados, você depois consegue reconstruir o acidente, criar um relatório, até para mostrar o que aconteceu para uma companhia de seguro, para uma perícia policial ou por isso uma companhia de seguros. Então, a tecnologia ajuda a ser melhores, ajuda a entorno onde está esse veículo. E não simplesmente um custo, que às vezes é onde a tendência se centra. Não é um custo ter uma solução. Por que não uso meu telefone? Por que investir numa solução? Você tem muito mais dado. Que vou trazer mais dados que vão me ajudar no meu dia a dia, né? Mas aí que é o ponto, assim, o C-Level hoje, ele tá entendendo esses dados? Ele tá conseguindo utilizar esses dados da melhor maneira? O brasileiro? Sim. Ainda existe posso dizer como tipo um paradigma, não sei se é a palavra certa, mas essa diferenciação entre, mas um Waze, um telefone, ponto A, ponto B, o que mais preciso? Versus, não, o que te comentei, não, eu quero saber qual rua tem mais buracos. No equipamento consigo detectar movimentações nos 3 eixos, X, Y e Z. Então, cada movimentação no eixo Z é um buraco, não? Então, chegar a entender essa diferenciação, esse valor dos dados, está acontecendo. E eu te falo um pouco a nível América Latina, talvez estamos um pouco somente te falo, atrás de outras regiões, dos Estados Unidos, da Europa, mas as empresas de meio porte ou grande porte cada vez são mais que estão procurando por soluções melhores. Porque o que acontece? Muitas dessas marcas, esses CEOs que você mencionou,
pensa, não quero ver minha marca, o meu produto envolvido numa colisão na rua onde uma pessoa morreu. Ou a parte jurídica dessa empresa fala, putz, não quero receber uma intimação judicial porque a marca de onde eu trabalho cometeu X acidente na rua. Sim. Então, está acontecendo. Se você olhar hoje o LinkedIn das maiores empresas do Brasil, praticamente todas falam, eu tenho um target para virar net zero, reduzir emissões ou virar para veículo elétrico em X anos. Uhum. Então, como você pode fazer essa migração? Precisa de tecnologia. Uhum. E tem que medir dados, okay? Antes e depois. Tem que medir. Eu fiz uma matéria recentemente sobre logística e um dos dados era exatamente esse. Se você pegar só a frota como ela está hoje, que a frota média do Brasil tem 16 anos, frota média 12,2 e quando é o motorista, o caminhoneiro individual, a média de idade do caminhão é 16 anos. São caminhões que estão emitindo muita poluição. Claro. E são caminhões que às vezes não estão interligados no sistema que fala, beleza, ele está levando uma carga daqui para Fortaleza, mas ele vai voltar vazio porque ele não sabe quem vai precisar. Isso desperdiça uma quantidade absurda de combustível, está emitindo CO2. Claro. Então, só os dados, a tecnologia associada a isso poderia diminuir, com o que já tem hoje, 20% da emissão de CO2. Se você coloca todos esses dados a seu favor, olha o tanto que a gente tem a melhorar aí, né? E trabalhar a eficiência desse setor. Com certeza. É muita coisa. Nós temos um dos pilares de nossa solução, é justamente a optimização da frota e falamos de eficiência. Por quê? Porque você mencionou, talvez, se ninguém está olhando o que acontece com os veículos, tem talvez 2 veículos na mesma rota, no mesmo tempo, carregados à metade, por exemplo. Então, essa avaliação e utilização dos dados te leva a ser muito mais eficiente, ou muito mais seguro, ou muito mais confiável. Né? Ou talvez você fale, ok, qual é hoje o meu melhor veículo em termos de performance? Qual é a melhor marca? Qual é a pior? Sim. Qual marca eu teria que comprar mais? Qual menos? Ok, agora tenho veículo elétrico. Como faço essa migração de combustão para elétrico? Mas é importante, sim. São tantos dados, mas eu não sei até que ponto o executivo hoje está acostumado a se fazer essas perguntas para ter essas respostas. Sabe? Que é uma mudança de cultura. Concordo. Aí onde nós trabalhamos muito junto com nossos parceiros aqui no Brasil é que nós tentar... Porque é muita informação. Num ponto, exato, se você olha nosso software, tem uma quantidade de informações gigantesca. Nosso trabalho consultivo, tentar fazer, olha, quais são as suas dores, o senhor CEO? Quais são essas 3, 5 principais dores hoje, os principais targets, os KPIs que você tem que resolver hoje? Ok, e aí você dentro da plataforma, dentro do nosso software, você cria regras, árvores, grupos, restrições, notificações. Essas informações são as que temos que levar feitas um relatório para essa pessoa, para esse tomador de decisões, para que ele veja, olha, tem um problema de excesso de velocidade, tem um problema em custo de trocando muito freio, estou emitindo muitos poluentes, meu target é 0 acidentes, não posso ter acidentes, ou tenho que economizar em combustível pelo menos 15%, ou eu estou pagando combustível para uma pessoa que vejo que não está no tanque do caminhão ou do carro que eu dou para ele está gastando em combustível, mas o combustível está em outro veículo. Tá bom, tem infinidade de informações, mas é fundamental o que você mencionou, levar para essa pessoa exatamente o que está procurando, porque cada empresa vai ter tem um target diferente, uma visão diferente, um objetivo cada ano diferente, cada mês, cada dia diferente, né? Eu fico imaginando meu pai, que era esse cara que tinha lá o papelzinho que anotava a quilometragem de saída do carro, quantos litros de combustível abasteceu, olhando para um negócio desse. Deve achar que é coisa de outro mundo. E de fato assim, se você for pensar o tanto que evoluiu. Né? Agora, que equipamento que precisa estar no carro para poder te dar essas informações todas? Nós, no Brasil, e a nível global, não só no Brasil, a nível global, temos somente um equipamento. Se chama The Go. Hoje estamos na geração Go 9. Esse equipamento tem inserida uma SIM, um cartão SIM. Então você liga esse equipamento no veículo, não tem que calibrá-lo, não tem que cortar nenhum fio, não tem que fazer nada. Simplesmente ligá-lo na porta de diagnóstico, essa porta que te comentei para escanear. O equipamento automaticamente se liga e começa a trafegar dados. E envia dados até a nuvem
onde está nosso software, nossa plataforma chamada MyGeotab, que nós somos uma solução de software, na verdade, não de hardware. De software, mas precisamos de um hardware para coletar os dados. Então, os dados vão até a nuvem, até o nosso software, e aí MyGeotab é onde você mexe, pode criar regras, criar relatórios, olhar motorista por motorista, grupo por grupo, cidade por cidade, pode criar... Mas você não precisa instalar nenhum sensor em diferentes espaços do carro, por exemplo, para eu saber que a pastilha de freio tá ruim, ou quanto ele gastou de combustível por quilômetro. Aí tem dois cenários. Equipamento, se o computador do veículo entrega esse dado, você vai ligar o equipamento e pronto, vai pegá-lo. Claro, mas você pode ter... Temos outra série de acessórios. Você falou, por exemplo, da desaceleração. Tem que ter um sensor ali para mostrar tanto claro, G... Ou, por exemplo, o cinto de segurança. Também. Parecido. Se eu quero saber se o motorista desligou o cinto de segurança, ok, temos um outro hardware. Nós temos uma série, além do hardware principal, o hardware mais importante, que se chama Go, com cartão SIM, comunicação, conectividade. Temos outros hardwares, acessórios, chicotes para fazer instalações que vão variando. Exemplo, temos um cliente que ele precisa saber que o cinto de segurança sempre está ligado. Então, claro, aí tem outro hardware aí que é instalado atrás do painel, junto com o nosso equipamento principal, e pode detectar quando o cinto de segurança foi ligado. Ou quando a marcha em ré é colocada, por exemplo. Eu quero exatamente saber quanto tempo está dirigindo em ré. Bom, então temos outro hardware. Mas, de maneira geral, as informações vêm do que o computador do veículo entrega, né? Até porque entra uma questão de privacidade, né? Se eu coloco uma câmera gravando o motorista o tempo todo, isso é possível hoje? É permitido? É possível. Mas é permitido? É permitido, sim. Aqui no Brasil, nós hoje cumprimos com a LGPD, então estamos em compliance com a LGPD, e sim, existem muitas soluções hoje de câmeras. Nós temos um mundo chamado Marketplace, que temos uma série de soluções terceirizadas, hardware, software, integrados, que já funcionam com o nosso software MyGeotab. Dentro desse Marketplace, temos muitas câmeras. Câmeras tanto que são para o motorista. É porque a do motorista que eu acho que é a mais sensível, né? Porque, claro. Mas você pode, por exemplo, com essa câmera, saber se ele está tendo sinais de sono e fazer com que ele pare e não ande mais aquela noite. As câmeras são fantásticas. Você pode ver quando o motorista pega um telefone, está fumando, distração, se está ficando dormido, vai detectando como o cara está tendo sono, está tendo somnolência, vai ficar dormido, e pode detectar tudo o que está acontecendo na cabine. E também tem câmeras para olhar tanto para trás como para frente do caminho que está acontecendo. Então, temos hoje vários parceiros com câmeras integradas com o nosso software MyGeotab. Então, nós, hoje, nossa solução, por isso falamos que é videotelemática, que temos soluções com câmera, com vídeo e sem vídeo. Então, você pode... Falo um exemplo de videotelemática que é fantástico para mim. Temos um cliente aqui no Brasil, e um dos maiores clientes do mundo. Um dia nos mostrou um vídeo, aqui no Brasil, ele nos mostrou, você olha a cabine de um motorista, dirigindo, repentinamente você como motorista fica dormido. É sério, hein? E claro, o caminhão começa a acelerar e felizmente não estava ninguém na rua. O que aconteceu? Quando olha na câmera os vídeos em maior definição, uma mosquito de uma picada no pescoço do motorista e ficou dormido. Então, imagina esse exemplo que você mencionou há 20 anos, 30 anos. Volta o motorista e fala, um mosquito me picou. Uma picada de mosquito e fica dormido. Vai acreditar? Você falaria, não acredito. Como? Impossível, você está mentindo. Você bebeu? Você fumou? Então, esse é um ponto onde a tecnologia ajuda muito, esse tipo de exemplos. Ou quando, por exemplo, temos casos, por exemplo, no México, onde conseguimos ver quando o motorista foi assaltado e foi roubado o caminhão. Então, a tecnologia, ao final do dia, os motoristas que dirigem péssimo ficam dormidos e, através de uma alerta, conseguem virar para encostar e não bater os carros de frente. Exato. Então, todo esse tipo de coisa, a tecnologia é um benefício gigantesco. E por isso que cada vez, indo um pouco à sua pergunta há alguns minutos, os CEOs, os diretores de logística, de supply, estão cada vez enxergando mais e mais esse valor
estão procurando melhores soluções para o transporte deles, não? Eu acredito que deve ser um argumento fácil, relativamente fácil dentro da empresa, porque o ROI é garantido. Né? Se eu estou falando aí de uma vida, beleza, quanto custa uma vida? Claro. Mas se eu estou falando que eu estou otimizando uma entrega, demorando menos para entregar, estou, né, enfim, resolvendo questões relacionadas a acidentes ou roubo de carga e tudo mais, é fácil comprovar esse investimento de alguma maneira. Sem né? dúvida. Como que funciona essa lógica dentro do comercial de vocês mesmos? Para falar, olha, você está investindo tanto, mas se tem o retorno a quanto tempo? Ou como que você consegue vender? Para fazer com que empresas acreditem no produto de vocês? Hoje, nosso foco é falar justo de valor. Uhum. Onde está o desafio? Que tem empresas que ainda não procuram valor. Uhum. Fala, não, para mim, ponto A, ponto B, acabou. É o que precisa. Uhum. Talvez algum dado mais, se o motorista ia... Excesso de velocidade, ok, mas nosso desafio e nosso trabalho, o trabalho de todo o meu time aqui no Brasil é explicar esse retorno de investimento que você explicou. Justo a pergunta é, mas qual é a porcentagem? Cara, se o foco de você é diminuir acidentes, não, o target de você, se eu chego perto do zero, esse é o retorno de investimento. Mas se aquela outra empresa, o seu target é diminuir custos em combustível, ok, então vamos começar em um X número, temos que chegar até Y, para baixo. Ou diminuir excesso de velocidade. Então, cada empresa tem um target diferente em termos de retorno de investimento. Mas, já que acontece um acidente positivo, uma situação positiva em termos de objetivos para eles, o retorno está aí. É muito difícil falar de um número específico. Se você investir na Jotavi, vai ter X porcentagem. Impossível de calcular. Se você tem um veículo, 5 veículos, 1.000 veículos, ou 10.000 veículos, como temos clientes, a medição também é diferente, o retorno de investimento, né? Sim. Mas é um fato que se justifica o investimento. O que acontece? As empresas que estão nesse ponto onde, para mim, o veículo talvez não é meu, é terceirizado, eu só pago para eles um FII mensal e esqueço. Então, talvez essa empresa ainda não enxerga um valor. O motorista tem um telefone onde botou o mapa e talvez tem um aplicativo onde marca cheguei, entreguei, voltei. Mas, pouco a pouco estamos crescendo. Te falo exemplos de empresas aqui que temos no Brasil, Mercado Livre, PepsiCo a nível global, Mercado Livre a nível América Latina. São logos, marcas bem grandes que justamente estão procurando essa excelência, ser melhores em termos de, além de como negócio, como a gente pode perceber, também excelência em termos de transporte, em termos de logística, em termos de ser melhores e mais eficientes, né? Quando eu penso em indústrias específicas, tipo alimentação, ou de repente, sei lá, frigorífico, né, que eu preciso ter características diferentes no transporte, como que a tecnologia pode ajudar nesse sentido também? Que exemplo você pode dar? Temos alguns casos onde se colocam sensores, tipo Bluetooth, um sensor na caixa para registrar a temperatura e essa señal ser enviada para nosso dispositivo. Existe, na verdade, que hoje não temos um nicho... Dá para fazer tudo, né? Se eu pegar. Hoje não temos um nicho específico para trabalhar. Trabalhamos com mineração. Não, é que eu acho que assim, cada nicho, na verdade, vai ter um dado específico que vai fazer a diferença para aquele mercado. 100%. Né? Por exemplo, a mineração, que eu agora mencionava. Talvez um cara de mineração tenha um carro parado quase todo mês no mesmo sítio. Somente precisa saber ignição. E GPS, que ainda está aí, não? Sim. Por exemplo. Mas aquele que transporta cerveja ou comida, ok, é um movimento diário. Ou a última milha, que entrega pacotes. Claro, esse é constante. Então, tem casos bem diferentes. Temos casos onde temos instalado nosso software em motocicletas, por exemplo. Então, cada caso é bem particular, porque cada empresa, de maneira geral, é particular, e o transporte que cada uma delas usa é bem particular. Não? O da motocicleta, o que é? O que sensor que é? O que ele mostra? Não, temos nosso software, tem uma capacidade de integração, tanto com outros hardwares, quanto com outros softwares. Então, existem vários softwares terceirizados, que não são nossos, que conseguem se integrar com nosso software. Então, você entra no nosso software, usuário senha, e na mesma tela, tem um menu, ok? E várias telas para ver... olha, eu tenho câmeras naquele veículo, dou clique e vejo a câmera que está olhando o cara dirigindo. Vou para lá, outro clique, ok, vejo a última viagem do veículo. Ou vejo o consumo. E dentro dos veículos pode ter uma motocicleta. Claro, uma pessoa que tem motocicleta,
qual seria o interesse de você como um gestor de frota na motocicleta? Não sei, de repente, sei lá, uma câmera para saber se ele tá fazendo muita besteira no trânsito. Essa é a sua velocidade. Essa é a sua velocidade. Ou virada brusca. Sim. Então, talvez os indicadores são diferentes. Uhum. Mas quando tem um cara que tem um caminhão de toneladas, talvez sim vai querer olhar o que está acontecendo com ele na cabine. Não? Uhum. Para a motocicleta não temos câmeras, mas temos soluções para ver o que acontece com a motocicleta, por exemplo. Então, nossa tecnologia tem essa capacidade de integração com outros hardwares e com outros softwares e essa adaptabilidade, não? Através das soluções que temos no marketplace para ver os diferentes tipos de gestão. E eu, como um único dispositivo para todos os quase 5 milhões de veículos no mundo. Perfeito. É o único. Mesma solução que temos aqui no Brasil, que às vezes se fala, muitas perguntas, às vezes me perguntam, mas aqui no Brasil seguro tem uma coisa diferente. Eu falo, não, é a mesma solução. Singapura, Austrália, Índia, Japão, Estados Unidos ou Brasil, né? Perfeito. Agora, tem uma questão brasileira que você falou, né? Tem o chip ali, o SIM card, que manda a informação. Nossas estradas não estão com cobertura completa de ponta a ponta, como a gente bem sabe. O que se perde quando eu não tenho essa conexão em tempo real ali? Excelente pergunta. Nosso equipamento tem uma capacidade de registrar até 85 mil, de gravar até 85 mil registros sem conectividade. A gente fala de zonas Isso dá equivalente a quanto tempo? Varia, mas uma meia podemos falar de um mês, talvez. Uou. Claro, depende muito o uso de dados de cada veículo, não? Tá. A quantidade de dados que está trafegando cada veículo. Mas por isso nós falamos de 85 mil registros, não de tempo, porque é difícil. Sim. 85 mil registros, tínhamos feito uma estimativa mais ou menos de 30 dias isso. Então, se você, por casualidade, está no Nordeste, que é onde é a menor conectividade aqui, perde a señal em X quilômetros, X horas, no momento que você voltar para essa área de conectividade, você vai coletar os dados. Então, não perde nenhuma informação. Não? Isso entendeu o que você mencionou, justamente. E o Brasil tem mais de 1,2 milhões de quilômetros de rodovias, então é gigantesco. Tem 125 milhões de veículos cadastrados, 5 milhões de caminhões, mais ou menos. Então, é um gigante como país. O Brasil entende essa problemática existe, mas nosso equipamento resolve nesse sentido. Né? Eduardo, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa, mas tem algum último ponto que você gostaria de trazer para a discussão? Alguma outra coisa que vocês fazem com esse tanto de dado que dá para puxar dos caminhões, das frotas? Bom, um ponto que agora durante a conversa talvez esqueci de mencionar, se fala muito, nossos clientes procuram muito entender ou conhecer o tempo ocioso dos veículos. Seja que o motorista chegou para entregar uma carga, quando é verão, talvez deixou o carro ligado com ar-condicionado para que fique bem aí, para que não esquente o carro. Ou simplesmente entender que é tempo parado no trânsito, porque está parado, não pode avançar. Então, tempo ocioso é uma variável que é muito comum, muito procurada pelos clientes que temos. Além do que te falei, talvez de consumo de combustível, redução de consumo de combustível, uso de cinto de segurança. E são fatores bem importantes, troca de peça a tempo. A manutenção preventiva é um valor, um assunto bem importante para os gestores de frota hoje. Começar a entender como migrar para veículo de combustão, veículo elétrico, ou já tem veículo elétrico e fazer uma gestão de veículo elétrico. E aí tem que fazer gestão da bateria. Qual é a autonomia dessa bateria? Posso ir de ponto A até ponto B e voltar com veículo elétrico ou um caminhão elétrico? Sim, não. Tempo ocioso tem um impacto na bateria, assim como no combustível. Quantas emissões de poluentes faço deixando um veículo ligado 5 minutos a mais por dia? E se eu tenho 1000 veículos, gigante, 100 veículos, ou quanta bateria consumo se um veículo elétrico e deixei ligado um veículo 10, 50. Então, na parte dos tempos ociosos é bem importante avaliá-los e analisar. E então, nosso produto, você pode criar uma regra para criar um relatório de tempos ociosos por dia, por mês, por semana, X. E você, como gestor da frota, pode configurar que eu quero receber ao final de cada dia o tempo ocioso de cada motorista, ou cada semana, ou cada mês. Então, ao final do dia, pode saber o que está acontecendo com a sua frota e tomar medidas ao final do dia. Então, tempo ocioso, com certeza, é um fator bem importante. Não te falo, não só no Brasil, para todas as frotas que hoje temos na América Latina. Né? Não, e aí só para fechar, assim, eu tô lembrando lá do meu pai de novo, se ele tivesse uma ferramenta como essa hoje, pensando, deve ser uma diversão, na verdade, ficar pensando todas as possibilidades,
cruzando esses dados para chegar em respostas. Vou mudar de emprego. Bom, meu pai foi motorista também. A última época de sua vida, ele foi motorista, etapa de sua vida. Então, ele sempre, quando eu falo para ele fala, nossa, como eu gostaria de ter tido uma coisa assim, porque eles não, ficavam perdidos às vezes quando estava dirigindo. Não tinha nenhum tipo de informação, somente talvez um mapa, né? Perfeito. Bom, pessoal, vocês viram que é super curioso o assunto, né? Se quiserem trocar mais ideia, tirar mais dúvidas, entenderem mais da solução, tô deixando aqui embaixo, junto ao vídeo, né? Tanto o LinkedIn do Eduardo, quanto o link da Geotab. Então é só entrar lá e conhecer um pouco mais a solução. Com certeza, fica à vontade. Boa. Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil. Prazer ter você conosco. Foi super curiosa a conversa, cara. Valeu. Muito obrigado pelo convite e um prazer ter falado com você. Obrigado. E a gente volta semana que vem com mais um The Briefcast. Até lá.